Começamos aqui, então vamos lá, vou ler aqui. Escuta temática sobre o fechamento das turmas de educação de jovens e adultos nas escolas da rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul, destacando a situação da Escola Estadual Dr. José Sampaio Marques Luz, localizada no município de São Gabriel, que teve todas as turmas de EJA fechadas no início de 2023. As alunas, os alunos foram encaminhados para outra escola no centro da cidade, que está inviabilizando a frequência e gerando evasão escolar dos estudantes, jovens e adultos. Então, os presentes convidados a falar e que vem nos pedindo socorro é o André Moreira, professor André Moreira Chagas, diretor da escola, e Marcos Lourenço, presidente do Conselho Escolar. Pergunto se se encontram conosco. Marcos, eu vi que está na tela. E também o André. Bom dia. Não estou conseguindo. Estamos lhe ouvindo, não estamos lhe vendo, mas estamos... André e Marcos. Certo. Agora sim, estamos lhe vendo. André, aparecendo? Sim, aqui no computador, sim. Aqui eu acho que aqui em seguida os nossos. A palavra contigo, André. Pode nos relatar. Nós estamos, então, no âmbito da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Queremos entender a sua escola e os prejuízos e as motivações desse fechamento da educação de jovens e adultos. Certo. Bom dia a todos os deputados presentes. Assim, eu me chamo, então, André Chagas, diretor da escola médio, Dr. José Sampaio Marques Luz. A situação é a seguinte, a nossa escola... André, vou lhe pedir que desligue a sua tela, porque a comunicação está brigando aí. Eu acho que está tentando te colocar na tela e não está passando teu som. Aí. E agora? Estamos lhe ouvindo bem. Tá, melhorou? Tá, então bom dia a todos. Pode falar. Eu sou o professor André Chagas, eu sou diretor da Escola Estadual de Ensino Médio Dr. José Sampaio Marques Luz, de São Gabriel, bairro Cidade Nova do município de São Gabriel. A nossa escola oferece há mais de 2 décadas educação para jovens e adultos, né? Já temos uma tradição, uma caminhada nessa modalidade de ensino, mas só que no final do ano passado, em meados de novembro, eu fui chamado a uma reunião presencial na 19ª Coordenadoria Regional de Educação, que abrange o município aqui. E nessa reunião, eu fui comunicado pela coordenadora, Annalise Campanharo, que a nossa educação de jovens e adultos seria fechada para o ano de 2023, sob o argumento do número de alunos, certo? Eu tentei argumentar que o número de alunos ele é muito transitório. É uma característica do ensino, da educação de jovens e adultos, haver bastante evasão. É um desafio das escolas manter esses alunos na ativa. Mas também teve o contexto da pandemia, né, dos anos de pandemia, que os alunos se afastaram da escola. Bom, a FIA ela não aceitou muito a explicação, né? E concentrou e nos comunicou que a educação de jovens e adultos seria concentrada em uma única escola aqui no município, a escola estadual no município de São Gabriel, uma escola localizada no centro. Né? Aí é que incorre no primeiro erro. Por quê? Porque ela tomou essa decisão sem analisar o contexto, a realidade da escola, o contexto socioeconômico dos alunos, o contexto geográfico do município. São Gabriel, apesar de ser uma cidade interior, é uma cidade bastante espraiada, com bairros distantes. Né? Então, os alunos do público que a nossa escola atendia aqui é exatamente o público dos bairros afastados do centro da cidade, onde está localizada essa única escola que vai atender a EJA. Né?
E o contexto socioeconômico dos nossos alunos aqui são famílias de baixa renda que não têm condições de se deslocar até o centro. Ainda mais porque, segundo a situação grave, não há transporte coletivo turno da noite aqui em São Gabriel. Então, essas pessoas não têm como se deslocar até essa escola para frequentar a EJA, lá nessa escola, porque eles não têm condições de arcar com transporte próprio, né? Muitos têm que ir a pé, de bicicleta, e muitos têm que se deslocar em torno de 5, 6 quilômetros. Como é que vai voltar à noite, né? A violência aqui na nossa cidade também é uma triste realidade, então fica difícil, né? É difícil. Agora, uma outra situação grave, mais grave ainda, deputados, é que essa escola, neste exato momento, não há mais, essa escola está concedendo a EJA, agora não há mais vaga. E tem uns quantos alunos querendo estudar. No início de março, agora no final de fevereiro, nos foi solicitada uma lista, pela própria coordenadoria, uma lista de interessados em frequentar a EJA em 2023. Eu organizei essa lista através das redes sociais. Eu tenho uma lista que eu até passei para a deputada Sofia, uma lista com em torno de 140 nomes, o nome e o telefone dessas pessoas interessadas em fazer a EJA. Inclusive, eles estão me cobrando, que já faz 3 semanas que eu fiz essa lista e alimentei a esperança de que a nossa EJA seria reaberta. E eles estão me perguntando toda hora quando é que vai abrir, sinal de que há necessidade de mais vagas no município, principalmente aqui no nosso bairro, que abrange vários outros bairros distantes dentro do município. Então, é uma situação, assim, bem de descaso com a educação. Como é que uma pessoa, dentro de um gabinete com ar-condicionado, olhando apenas números, sem conhecer a realidade do município, o contexto geográfico, a localização da escola em relação ao centro, decide, simplesmente, a partir de números que tem que fechar a escola, a modalidade de ensino na escola? É plausível isso? É assim que se trata a educação? Educação é apenas número? Agora está aí um contingente enorme de pessoas que necessitam completar essa educação básica. A gente sabe que o município aqui de São Gabriel se ressente muito da qualificação de mão de obra, né? E quando tem essa possibilidade de completar o ensino básico, ensino médio, o Estado simplesmente fecha a modalidade. E a gente, assim, essa decisão, só para deixar bem claro, essa decisão ficou claro nas nossas movimentações, nos dados, ficou claro que foi uma decisão a nível de coordenadoria. Foi uma decisão única, exclusiva, partiu da Coordenadoria Regional de Educação, a 19ª Coordenadoria Regional de Educação de Santana do Livramento. Porque a gente teve uns contatos com a SEDUC, e a SEDUC nos deixou bem claro que foi uma decisão deles, da coordenadoria. E uma decisão que agora mostra-se cada vez mais, mostra-se uma decisão equivocada, uma decisão unilateral e que desrespeitou todas essas características da escola, as características do público aqui, da característica socioeconômica do público, né? Foi uma decisão bem draconiana, assim. A gente tem condições de abarcar aqui mais ou menos em torno de umas 120, 140 pessoas que estão interessadas. A gente tem como recebê-los aqui. A gente tem espaço físico, a gente tinha RH, recursos humanos para tal, né? Aí, para uma economia do salário de 8 professores, se toma uma decisão absurda dessa e se deixa uma comunidade inteira na mão, sem poder estudar. E o fato mais grave, eu repito, é a questão assim, que não existe mais vaga nessas escolas. Essa outra escola, a gente tem relatos, né, que está lotada e nossos alunos que tentaram, alguns dos nossos alunos tentaram ir para lá, tiveram a vaga negada, não tem mais vaga, tem mais espaço. Então, a situação é bem triste, assim, uma situação clara de descaso do poder público com a educação. Eu repito, assim, não foi uma decisão arbitrária da
coordenadora, né, da coordenadoria, que não levou em consideração todos esses aspectos, né, que eu relatei para vocês. Algum questionamento? Parte da mesa aí? Certo, diretor. Me ouviram? Sim, ouvimos muito bem e somos muito solidários com a sua indignação. Recebemos, inclusive, aqui agora eu vou abrir aos deputadas presentes. O áudio. Nós vamos ouvir a diretora Jaqueline de outra escola aqui de Porto Alegre. Mas São Gabriel já sofreu muito com o tema do transporte escolar e agora a coordenadoria simplesmente fecha a EJA dessa escola. Então, nós recebemos a cópia das 140 intenções ou vontades de estudar e já solicitamos reunião com a SEDUC. É o que nós fizemos por hora, por isso quisemos dar visibilidade aqui, porque o diretor André e a escola José Sampaio Marques Luz representa muitas situações de escolas estaduais, né? Que o governo parece que para ele a EJA não é uma obrigação, né? E dificulta para os estudantes e as estudantes. Esses dias nós estávamos numa reunião em que a EJA foi toda centralizada, isso a minha assessoria me ajuda a identificar qual é a cidade, daqui a pouco vem, numa única escola, e os estudantes não adianta, jovem adulto não tem recursos para transporte, né? Precisa descentralizar. Então, queria franquear a palavra, se quiserem tirar dúvidas com o André e construirmos um encaminhamento, então, para essa escola. Deputada Adriana. Gostaria de... não ficou bem claro qual foi o motivo do fechamento, era poucos alunos, gostaria que o diretor pudesse deixar mais claro qual foi o argumento para o fechamento das turmas. Mais algum deputado? Foi exatamente esse aí, o número de alunos. Ela pegou o sistema de matrícula do deputado, né? E ali nós tínhamos 80 matrículas ativas somente, e desses 80, em torno de 50 alunos que estavam frequentando. Né? Então, ela olhou esses números e achou que não era necessário ter 2 escolas com educação de jovens e adultos no município e apenas uma escola atenderia todos esses alunos. Decisão, né, que acabou se mostrando errada, porque essa escola que ela concentrou com a decisão dela no município, ela não está atendendo todos os alunos que procuram a EJA no município, está pegando vaga porque não há mais espaço. Então, como falou a deputada Sofia Cavedon, tem uma mostra e essa educação de jovens e adultos no município aqui tem que ser descentralizada. Há, sim, a necessidade de ter outra escola de educação de jovens e adultos no município, principalmente aqui no nosso bairro, na Zona Oeste. Mas foi essa, sim, essa decisão. Foi um número. Tá certo. Muito obrigada. Então, só pergunta, André, é ensino médio e fundamental ou é só ensino médio a sua EJA, que agora eu não estou me lembrando? Ensino fundamental e ensino médio. Tá? Fundamental e médio. Muito bem. Só para um outro esclarecimento, assim, é uma característica da educação de jovens e adultos, assim, esse número assim, bastante flexível de alunos, né? Tem anos assim que aparece assim, em torno de 150, quase 200 alunos. Aí tem anos que diminui um pouco. Aí, no decorrer do ano, muitos desistem, né? Se desmotivam por uma série de outros motivos, que trabalham de dia, que é a característica do público, e eles vão desistindo. Mas o importante é que existe a demanda, existe a necessidade, né? Existe um público que precisa, né? Então, é um desafio da escola tentar mantê-los ativos, né? Fazê-los ter foco e não desistir da educação de jovens. Mas demanda há. Alguma pergunta mais? Obrigada, diretor. Não há mais perguntas aqui.
E eu quero, então, lhe dizer que eu não tenho a menor dúvida que a necessidade da educação de jovens e adultos, ela está clara na população, que nós temos fora da escola é enorme, que nem estudam nem trabalham. É um dado muito grave aqui no Rio Grande do Sul, que é uma população que sai a partir dos 18 anos até os 24, um índice muito alto, e a EJA é uma oportunidade diferenciada, uma oportunidade com tempos mais curtos, com um currículo voltado para o aluno e aluna trabalhadora, e precisa ser próximo da escola e da comunidade. Então, diretor André, eu vou propor aqui a comissão que a gente se manifeste ao governo do Estado, porque às vezes a CRE não escuta e a gente precisa levar o problema para o DEPLAN, o Departamento de Planejamento, né? Que a cidade está solicitando essa revisão à comunidade escolar. Conta com a nossa comissão. Vamos escutar aqui uma segunda situação, um segundo pleito, e a gente já está com ela presencial conosco, que é a Jaqueline Pontes Ferreira, que é a diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental Vila Cruzeiro do Sul, aqui de Porto Alegre, considerada escola aberta. Bem-vinda, Jaqueline. Bom dia a todos. Fica bem tranquilo. Bom dia a todos e todas. Eu me chamo Jaqueline, estou na direção da Escola Vila Cruzeiro do Sul. Assim, rapidamente, a nossa escola, em função da pandemia, acabou a evasão escolar, né? Então, no ano de 2020-22, nós não conseguimos homologar turmas de primeiro e segundo ano. E, com isso, a evasão escolar se agravou na escola. Este ano, agora, eu fui fazer o estudo de quadros, fui surpreendida com a determinação de transformar a escola em turno único. Isso nos assustou bastante. A gente, então, começou a fazer uma pesquisa no ambiente escolar, na redondeza, e tem muito interesse, muita demanda para EJA, para a turma de EJA, diurno, tá? Porque nós temos EJA noturno lá ao lado, numa escola do município, mas muitos jovens e adultos nossos já foram estudar à noite e desistiram, porque é uma zona de conflito, é uma zona complicada, principalmente para adolescente. Então, eles desejam o funcionamento de EJA no diurno. E a escola está proposta a trabalhar com essa modalidade. Não tem por que fechar um turno da escola. Essa escola já foi reduzida, há muitos governos aí vem reduzindo. Ela tinha horário à noite, foi reduzido. Ela tinha os 2 turnos, foram reduzindo. E por causa da evasão, a gente sabe que existe evasão, mas a gente sabe que essa evasão ela é temporária. É como esse diretor falou agora, eu concordo com ele. A gente trabalha com uma comunidade que vai e volta, vai e volta. Muitas vezes a família tem que sair da região onde mora por questões de conflito, mas retorna e busca a escola novamente, porque ela é uma escola. Essas escolas elas têm um perfil diferente, elas têm um trabalho diferente com essa comunidade que ela já conhece. Então, a gente defende o funcionamento dessa escola e a gente pede auxílio para que essa escola não reduza o seu atendimento e se amplie. A educação ela tem que ser ampliada, ela não pode ser reduzida. E a educação ela não pode ser vista como gasto, ela tem que ser vista como investimento no futuro, gente. É investimento na educação que vai nos trazer um futuro melhor para esses jovens. E temos jovens e temos crianças fora da escola. Eles não estão na escola, essa evasão, as crianças estão pelo centro. A gente anda no centro e encontra novamente criança pedindo dinheiro. Eles estão ajudando a família. A pobreza está forçando as crianças a irem para a rua, os jovens trabalharem mais cedo para colaborar na família. Em empregos assim, subempregos, né? Então, assim, eu vim aqui, essa comissão, pedir o apoio. Nós temos já uma lista com 32 candidatos para a EJA, tá? Eu posso encaminhar para a senhora, deputada.
e peço que a comissão nos ampare nessa turma de EJA no turno da tarde. Já foi formalizado? Então, gente, eu conheço a Escola Cruzeiro do Sul, talvez o Rad, que é aqui de Porto Alegre, conheça, uma escola aberta, que é uma escola com outras características diferentes da escola formal. A Adriana, que foi secretária de Educação, sabe como é, eles têm matrícula todo o período, né, a qualquer momento, com um avanço diferenciado e uma escola inclusiva, e uma escola onde a gente viu muitas e bonitas oficinas no contraturno, buscando uma meninada realmente muito fragilizada. E quase todo ano temos essa crise, né, Jaqueline? Ou às vezes querem retirar porque a escola ela compõe um conglomerado da fase e compartilha uma área de atendimento de jovens, né, do socioeducativo. Então, todo ano tem crise, ou eles querem tirar a escola, ou querem pegar um pedaço do... É difícil a sobrevivência de vocês ali, guerreiras que são, com comunidades, assim, gerações que passaram na escola. Então, eu queria te perguntar sobre o tema turno integral. A escola chegou a ter turno integral, não tem uma proposta de turno, porque essa é uma demanda do Plano Estadual de Educação, né, municipais de educação, de ampliar turno integral. E quando a escola está com risco de vai fechar um turno, eu sempre acho que tem que avaliar, significa que a escola tem espaço físico, então tem que avaliar a possibilidade do turno integral. Naquela comunidade tão vulnerável que é a Cruzeiro do Sul, não sei se não, claro, acolhendo o tema da EJA, se não é o caso de discutir, de fazer uma contraproposta de turno integral. Nós já tivemos várias situações em Porto Alegre, como a Luciana de Abreu, estava fechada aqui na Jerônimo de Ornelas, que ela estava fechada num turno, nós conversamos com a diretora, foi feita uma proposta de turno integral, hoje ela tem lista de espera, ela atende as comunidades aqui do centro com turno integral. Claro que com dificuldades, porque faltam monitores, falta muita coisa. Biblioteca não tem gente, mas um turno integral é muito desejado pelas famílias, por conta da necessidade aí, da proteção até, do trabalho, né, no ensino fundamental, e a gente tem pouquíssimo. Então, eu queria até a proposta, deixa eu ouvir os demais deputados aqui, Jaqueline, que depois tu nos diz se a gente pode incrementar a contraproposta, porque a gente sabe, daqui a pouquinho é fechamento, já tem pouco aluno, se a gente não pode, né, pensar uma proposta mais global. Sim, inclusive a gente encaminhou um ofício para a primeira CRE, que é a nossa chefia imediata, né? A gente se dirigiu a ela. Nos propomos também, a gente levou para a comunidade escolar essa situação de fechamento de turno, que é sério, mexe com a vida de muita gente. E surgiu as alternativas, né? Surgiram o de tempo integral ou de turmas de EJA, né? Mas que não se reduza o atendimento. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença e dizer que essa é uma realidade que se repete no nosso estado, no município, inclusive, também, e nós temos que ter uma política efetiva nesse sentido, porque os casos, pode ver, né, São Gabriel, e vai se replicando. Agora mesmo já recebi uma outra denúncia de uma outra situação, e nós sabemos que o diálogo sempre vem por parte da Secretaria da Educação, no sentido de que não existe demanda, não há demanda pelas vagas, mas nós sabemos que é uma política para que não exista demanda. Então, tu dificulta o acesso, coloca num horário que, de repente, a demanda é menor, não abre num horário que seria maior e justifica que, mas afinal de contas não tem demanda. Sim, mas a própria Secretaria de Educação, ela impede a possibilidade dessas pessoas estudarem. Nós sabemos que todo esse processo de novo ensino médio, todo esse processo que foi desencadeado, que tem como objetivo a precarização do ensino, atinge diretamente o EJA. O EJA vem se enfraquecendo dia após dia, porque esse é um projeto justamente para ter pessoas menos qualificadas, que depois no mercado de trabalho vão receber um salário menor, e é nesse sentido que essa comissão tem que atuar para que nós tenhamos uma política efetiva de turno integral, quando for, né, expandido nas escolas que não tenham, e também defender o EJA quando
isso for viável, né, no turno da manhã, por exemplo, e permanecer nos colégios que já tenham esse trabalho no EJA, mesmo que seja no turno da noite. Então, basicamente é isso. Sim, obrigada, Rade. Deputada Adriana. Primeiro, eu quero cumprimentar a nossa presidente, os membros da nossa comissão, a Jaqueline, diretora, que traz aqui as angústias da escola e certamente luta, né, por melhorias. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Jaqueline. Qual é as atividades de busca ativa, visto o número grande de evasão que a tua escola tem e que tu relataste aqui para nós? Vocês estão fazendo a busca ativa de que maneira? Essa era uma pergunta que eu gostaria de fazer. Sim, a gente, nesse retorno da pandemia, o que nós podemos fazer, né? Que é contato telefônico, buscar vizinhos que morem próximos, porque às vezes... Só que o que acontece? Muita família troca de telefone com uma rotatividade muito grande. Então, o telefone que eles nos dão, no mês seguinte já não é mais aquele número. Também, algumas famílias foram para a praia, levaram seus filhos, agora estão voltando. A gente recorre ao Conselho Tutelar, né? Quando a gente não consegue localizar, a gente recorre ao Conselho Tutelar. Que o Conselho Tutelar dá retorno? Como? O Conselho Tutelar dá retorno? Quando consegue, dá também. Quando consegue, dá retorno, sim. Mas a situação é bem complicada. Bom, a busca ativa, eu penso que ela é fundamental nesse processo, sim. Fundamental para que, né, essa evasão, esse número grande de evasão que tem a escola e outras escolas também, que, na verdade, presidente Sofia, é um indicador. Quando uma criança evade a escola, ela está mostrando para nós que algo que não está falhando no nosso sistema. Não estou culpando a direção, não estou culpando professores, muito pelo contrário. Acho que o diretor, o professor são lutadores, mas o sistema de infraestrutura da escola, o sistema de ter uma escola adequada, muitas vezes, para que esse aluno possa estar atrativamente ali. Então, a evasão é um indicador para a educação do Rio Grande do Sul, do Brasil. Então, cabe aqui essa reflexão. E eu encampo a sugestão da presidente Sofia da questão de lutarmos por uma escola de tempo integral. Seria o ideal. Exatamente. Eu acho assim, me permite, diretora, eu não conheço a realidade, então me permite, se eu cometer alguma falha, acho que é importante a EJA, obviamente, sou defensora, fui professora há anos da EJA, coordenadora da EJA, e sei da importância da EJA. Agora, a escola de turno integral, eu acredito, presidente Sofia, que abarcaria todos os anseios, trazendo mais segurança no contraturno, as crianças estarem lá, e aí buscar parcerias para que essa escola seja uma escola atrativa. A escola precisa ser um ambiente atrativo, prazeroso, para que a criança e o adolescente queira ficar. Ela precisa ter esse ambiente. Quando a escola não consegue, e estou falando escola em termos geral, educação, quando ela não consegue ter esse atrativo para o aluno acaba perdendo interesse e a gente acaba perdendo o aluno para o tráfico, para as drogas, para a violência, e nós perdemos ele. Então fica essa reflexão e também, assim, eu achei a iniciativa da presidente, me solidarizo, eu acho que o caminho, assim, se conseguir, diretora Jaqueline, trabalhar na questão da escola turno integral, tem também todo o meu apoio. Não, com certeza. Eu só acredito assim, ó, a escola Vila Cruzeiro do Sul, ela tem um ambiente bonito, é um prédio bonito, reformado, tem todos os recursos necessários. Eu acredito que a evasão ela acontece muito mais por causa da pobreza familiar. Muitas crianças acabam ajudando no sustento da família. Então, para eles, é muito melhor estar na rua, levar um dinheirinho para casa, ajudar a sua família. Eu acho que não é tanto a escola que não está encantando. Eu acho que é a miséria mesmo que está fazendo com que aconteça isso também, né? É um problema social mesmo, bem grande. E aí a importância do link com a Bolsa Família. Aí a importância, porque o Bolsa Família, né, ele tem esse viés da permanência
do aluno na escola, da frequência do aluno na escola. E aí é importante a gente ter muito bem definido e trabalhar nessa questão, né, da permanência, de ter esse condicionante do Bolsa Família com as famílias, tão importante colocar. Muito bem. Este tema, eu acho que cabe, Jaqueline, nós organizarmos uma conversa lá na escola, convidando a CRE, a coordenadoria, talvez pensar um pouco junto, dar essa sugestão. A gente tem assessoria para ajudar a propor, fazer uma proposta de turno integral, um projeto. Então, dar essa sugestão e a gente fazer uma conversa, fazer uma mobilização na escola com o conselheiro tutelar, com coordenadoria, talvez aqueles movimentos que já fizemos outras vezes, porque é isso, né? Quando a deputada Adriana Lara pergunta, e o conselho tutelar dá respostas, né? A gente fez uma audiência sexta-feira sobre educação infantil, que a conselheira tutelar veio aqui, mas eles não têm consolidado na cidade todas as demandas que o conselho tutelar tem sobre educação infantil. É um trabalho muito fragmentado, né? Provavelmente sem estrutura, então não é fácil. Então, que a gente possa fazer esses dois movimentos, marcar com o governo sobre a política de EJA, levando o caso, o diretor André continua nos acompanhando, e a proposta de vocês, mas que vocês também possam avaliar se a escola acolheria, se há uma prontidão, né, uma adesão aí para fazermos uma contraproposta de turno integral. Porque quando o governo está fechando um turno, a gente tem que fazer a volta e dizer não. Né? E que começasse com turmas pequenas, se é o caso de adequação de espaço, enfim, que a gente também não tem muito pátio lá, né? Então, tem que cuidar que o turno integral demanda algum espaço. Pode ser, Jaque? Voltamos a dialogar? Sim. Alguma outra sugestão? Vocês formalizaram para a coordenadoria a proposta de EJA, né? Sim. Então, agora eu acho que pedir uma resposta numa reunião conjunta. Há uma reformulação na CRE, vamos ver qual é a sensibilidade. Vocês estão abertos, lutando guerreira há muitos anos. Muito bem. Então, eu quero fechar esse tema da EJA. Eu aqui vou colocar no nosso grupo da comissão, a nossa assessora Vera Amaro havia me passado, proporção de jovens que não estudam, que não trabalham. O ranking de 37 países, jovens entre 18 e 24 anos. 2021 esse dado, 21. Então, a África do Sul é a maior proporção, com 46% de jovens de 18 a 24. E o Brasil é o segundo país, 35,9%. Já imaginou, Rádio, que tu que é um jovem? 35,9% em 2021. Claro que era um ano de pandemia, mas a gente tem que atualizar. Mas como pós-pandemia, assim, a gente não tem um investimento, nós tivemos muita perda em 2022, não continuamos. É trágico, porque depois de nós vem a Turquia, que já tem um índice 32, vem a Colômbia, Costa Rica, Itália com 27, Chile com 26. Tá? E lá a Alemanha 10%, só Países Baixos 4%, que é o que tem um melhor indicador. Então é muito sério. Né? Então, de 18 a 24 anos, eles não estudam nem trabalham. Olha que perspectiva essa meninada. Então, a EJA, às vezes, é um resgate possível. Né? Muito bem, fechamos a nossa temática aqui da EJA. Agradecemos a presença do diretor André, do Marcos, da Jaqueline. E eu queria, ainda nos assuntos gerais aqui, comentar que ontem nós acompanhamos intensamente a ocupação e a saída da colônia de férias da URGS lá em Tramandaí. Foi um tema, foi bastante tenso. Eu fui acionada por professoras, a diretora da Faculdade de Educação estava envolvida, os professores do campus litoral, o professor Jonas, e estive, então, na universidade, com a força da comissão, tentando falar com o reitor Bulhões, conversamos com a vice-reitora, enfim, também em contato com a Brigada Militar. Né? Eu quero aqui agradecer muito o Coronel Feoli. O Coronel Feoli me atendeu às 7 da manhã, o Gabriel, o vice-governador, também me atenderam muito cedo. Disseram, não, deputada, nós vamos investir muito que o diálogo resolva esse impasse. Então, assim, teve um olhar muito cuidadoso, já era final da tarde, quando o oficial da Justiça estava lá,
nós já tínhamos, então, um compromisso da universidade com a instalação de uma mesa de trabalho. A reivindicação é que haja uma casa de estudante para aquele campus, né? Não tem, eu imagino que são jovens de várias cidades, porque não vai ser Tramandaí só que preenche as vagas de um campus litoral. Imagino que seja muito difícil o transporte e que se faça muito necessário uma casa de estudante. Então, essa pauta foi acolhida, o movimento nesse sentido é vitorioso, é uma pauta que terá reunião. O Consum será chamado extraordinariamente, Conselho Superior da Universidade. O Conselho Superior já tinha uma deliberação de que aquele campo, ao ser fechada a colônia de férias, deveria se fazer um debate com a comunidade universitária. Não foi feito. Aquela colônia de férias, quero dar um depoimento, assim, eu tenho uma memória afetiva muito linda daquela colônia, porque eu estudei na URGS 82 a 85, 3 anos eu estive na colônia de férias, né, uma jovem que tinha só estágio, não tinha dinheiro nem de pai e de mãe para poder ir na praia, e a colônia de férias da URGS nos dava 10 dias, a gente entrava em sorteio, e era um encontro com toda a juventude universitária, e ali aconteciam encontros também da educação física em outros momentos, e aquele lugar nos acolhia. Então, ela é uma colônia de férias de 1954. Então, foi fechada o ano passado, arbitrariamente, unilateralmente, pelo reitor, e nós não tivemos a reação, eu acho que foi no ano da pandemia, aliás, né? Tem uma estudante presente aqui que gostaria de falar, depois a gente pode até passar a palavra. Mas, enfim, nesse assunto gerais, eu quero sugerir. Então, ontem teve esse movimento o dia inteiro, a gente acompanhou, usando a força da comissão, mediamos, mas não tivemos, o reitor não veio para esse diálogo. Então, a nossa proposta, né, exatamente, deputado Leonel, é que essa comissão formalize um pedido de reunião com esta pauta da moradia estudantil no litoral norte. E a segunda sugestão de encaminhamento aqui, já socializando com os senhores, senhoras, é que nós façamos, então, uma escuta temática das casas de estudante, porque nós temos a CEUACA fechada, que é aqui bem pertinho da nossa Assembleia, nós acompanhamos muito tempo isso, tá? Num debate jurídico, na verdade é falta de vontade do governo do Estado de encaminhar o restauro, porque emendas, apoios parlamentares existem, o problema é que o governo tomou a casa de estudante para si, não libera a gestão para a diretoria da CEUACA. Então, tema casa de estudante tem que estar aqui na nossa comissão, né? Bem preparado, ali para nas próximas datas, eu queria sugerir que a gente pudesse fazê-lo e que também pudesse manifestar ao reitor que ele nos receba sobre essa demanda especificamente do litoral. Pode ser? Acho que é Leonel Rádio só que está nos acompanhando. Tem uma mãozinha levantada aqui, Leonel. Tem acordo, tem acordo. Obrigada, Leonel. Desculpem, tem uma mãozinha aqui, Marcos, professor Marcos, o senhor está levantando a mão? Oi, bom dia, deputada. Só queria acrescentar algumas coisas aqui sobre a questão da origem. Estamos tudo bem, pode falar, porque estamos com um tempo bom hoje, aqui são 10 horas. Por favor. Tá. O professor Marcos também é da Escola de São Gabriel. Isso, presidente do Conselho Escolar. Cumprimento os deputados da Comissão de Educação, em especial a deputada Sofia Cavedon, presidente da comissão. Também saudar a professora Adriana Lara, que é deputada estadual, representante aqui da região da Campanha, no Parlamento Gaúcho, que tem vínculos com São Gabriel. Assim, em nome do Conselho Escolar, manifestar a insatisfação com o fechamento do noturno da Escola Marques Luz, né, determinado pela 19ª CRE, pela coordenadora Ana Alice, em 5 de dezembro, que a gente julgou assim que foi de maneira autoritária, sem diálogo e sem nenhuma consulta à direção da escola, ao Círculo de Pais e Mestres e ao Conselho Escolar dessa instituição de ensino, com tradição na modalidade EJA, visto que lá nos anos 70 essa escola foi pioneira no município com a implantação do curso supletivo. Quero salientar a dificuldade que foi fazer o ensino remoto na pandemia,
A dificuldade do retorno ao ensino presencial e que foi melhor para os alunos, o retorno ao presencial. O argumento da 19ª CRE para o fechamento é frágil, baseado apenas na evasão dos dados do ISE 2022. Não fizeram um diagnóstico, não consultaram a direção da escola. Outra coisa assim, que eu quero salientar, a CRE desconsiderou o direito de quem estava matriculado na totalidade 8 e 9, que corresponde ao 2º e 3º ano do ensino médio, de concluir na própria escola o seu curso em andamento. Simplesmente determinar o fechamento e deixaram vários alunos, né, sem possibilidade de concluir seus estudos aqui. Isso foi um total desrespeito com os alunos. Nós entendemos que as pessoas não podem ser descartáveis. Esses alunos, essas vidas para nós, enquanto instituição de ensino, elas importam. Se para o governo são descartáveis, se simplesmente determinam o fechamento, para eles isso tem uma questão socioemocional muito grande envolvida nisso. Outra coisa assim, que eu quero salientar, em nome do Conselho Escolar, essa escola, ela localiza-se na zona oeste do município, ela atende alunos jovens e adultos de mais de 12 bairros populosos. Posso citar a comissão. Bairro Cidade Nova, bairro Trindade, bairro São Bento, bairro Leal, bairro Universitário, bairro Corredor da Balança. O Universitário e o Corredor da Balança ficam além da BR-290. Bairro Esplanada, bairro Novo Horizonte, Vieira, Pascotim, Jardim Primavera, Mariana, Vila Rocha, bairro Maciel e bairro Independência. E a questão aqui é que a Escola Celestino Cavaleiro está superlotada, mas não adianta aumentar turmas lá. É questão geográfica, é questão de zoneamento, é questão do espraiamento da cidade. Tá? Porque a Escola Celestina ela fica localizada próxima à rodoviária municipal, já em direção à Avenida Antônio Trilha, que passa ao lado, já indo para a BR-290, que é o trevo de acesso do município. Então, tal medida que excluiu, Como os nossos alunos falaram para nós aqui, somos excluídos, uma vez por não ter tido condições de estudar na idade certa, ou ter abandonado os estudos por questão de trabalho, por sobrevivência, e agora que as coisas estão mais organizadas, que eles podem estudar no noturno, o que a mantenedora regional fez, sem nenhuma empatia, sem se colocar no lugar do outro, sem levar em consideração o contexto socioeconômico das pessoas, simplesmente fechou o noturno, e impediu que eles tivessem esse sonho de melhorar de vida, de ter um pouquinho mais de conhecimento. Também quero salientar assim, não podemos esquecer daquela máxima que diz que toda vez que tu fecha uma escola, tu abre um presídio ou tu possibilita as condições de aumentar o presídio. Deveria existir uma lei que proibisse o fechamento de escolas sem consulta pública, sem amplo debate com a sociedade civil e com as comunidades escolares. As escolas não podem ser descartáveis. As escolas deveriam ser espaços sagrados. A situação hoje é de uma demanda não atendida no município, porque as duas únicas escolas que ofereciam a EJA são estaduais. A Escola Celestino, como já citei, fica na saída da cidade, em direção à BR-290, é uma excelente instituição de ensino, porém não comporta mais do que 25 alunos por sala, pela sua questão estrutural e física do prédio. De outra parte, como já citei, fica no centro da cidade, em direção à saída da cidade para a BR-290. Outra coisa grave aqui, que não foi levada em consideração nesse fechamento, é a ausência de linhas de transporte coletivo urbano noturno, o que elimina muitas pessoas do acesso ao ensino noturno. Questão essa que há mais de 10 anos o município está sem licitação para o transporte público, e toda vez que a prefeitura faz a licitação para orçarem novas linhas, geralmente por medidas judiciais não sai a licitação.
Também muito importante salientar aqui que o Poder Legislativo de São Gabriel, através da sua Comissão de Educação, também está mobilizado pela reabertura da nossa EJA. Tá? A vereadora Malu Bragança, daqui, após saber do fechamento em 5 de dezembro, ela enviou a moção número 0020, em 2022, tá? Para a SEDUC, para o DEPLAN, que prontamente respondeu através do ofício, Gabinete SEDUC número 3098, em 8 de dezembro, onde diz o seguinte, abre aspas, o Departamento de Planejamento, Demanda Escolar, sabendo que a 19ª Coordenadoria Regional de Educação responsabiliza-se pelas escolas do município, ficou sabendo da decisão desta coordenadoria e não há necessidade de 2 escolas ofertarem a EJA no município. Aqui ficou claro quem recomendou o fechamento. Como a própria SEDUC nos falou em reunião no dia 3 de março, onde se fez presente na capital o diretor da escola, o presidente do conselho escolar e um representante do corpo docente, e essa decisão não partiu da mantenedora estadual. Nós julgamos assim, uma decisão absurda da 19ª CRE, especialmente da coordenadora, uma decisão excludente e sem empatia. O zoneamento e a distância não permitem o deslocamento dos alunos da zona oeste da cidade para o centro da cidade, conforme já citado. Motivos principais: a ausência de transporte coletivo urbano noturno, e o aumento da violência urbana à noite em nossa cidade. Pergunto aos senhores, como que senhoras irão caminhar 6, 7 quilômetros a pé do centro da cidade, da escola Celestino, até o interior das vilas, até a periferia, às 23 horas da noite? Deixo essa pergunta para reflexão. Para finalizar, quero dizer assim, que a EJA atende jovens, mas também pessoas de idade, mulheres, profissionais liberais, cabeleireiras, autônomos, comerciários, empregadas domésticas, que na sua grande maioria não tem um meio de transporte próprio e adequado para atravessar a cidade, deslocamento da periferia até o centro da cidade. Sendo que eles tinham uma escola próxima de suas casas aqui no bairro, bairro esse formado na Zona Oeste por 15 bairros, fazendo a contabilidade são 15 bairros. Com essa decisão da 19ª CRE, aproximadamente apenas 10 alunos conseguiram ir estudar na Escola Celestina. Os demais foram excluídos e a CRE lavou as mãos. Tá? A gente já cobrou a coordenadora, a chefe pedagógica, e tem a impressão que elas não têm interesse de resolver essa questão e sempre jogam para a SEDUC. Tá? E quando a gente entra em contato com a SEDUC diz que depende da 19ª reabertura. A Escola Marquesus está com uma lista de 140 nomes, aguardando a reabertura da EJA. Essa lista foi enviada para a 19ª CRE, foi entregue pessoalmente na SEDUC, no Departamento Pedagógico, no dia que tivemos a reunião, para as assessoras Sharon e a Cláudia, da EJA, e para a deputada Sofia Cavedon, presidente da comissão, quando visitamos seu gabinete. Então, assim, para finalizar, senhores deputados, senhoras deputadas da comissão, é urgente a revogação de tal decisão que fechou a EJA de nossas escolas. Contamos encarecidamente com o apoio político de vocês, junto à secretária Raquel, junto ao subdiretor Marcelo Araújo, Essa injustiça precisa ser corrigida o mais breve possível. Era essa a minha manifestação. Batendo palmas aqui, Marcos, porque é uma manifestação muito completa, muito consistente e com argumentos muito sólidos. Marcos, por acaso tu tens escrito isso? Tu poderias nos mandar? Ei. Eu achei. Por favor, então tu nos manda, tu tens o e-mail da nossa comissão, temos o contato do Marcos, tá. A Guadalupe fala contigo, porque a gente então... por e-mail para a comissão. Perfeito, por favor. Porque nós vamos nos manifestar, além de pedir reunião, vamos nos manifestar num documento e vamos fazer uma manifestação para a imprensa também, desse caso, especificamente. O caso aqui da Escola Aberta Cruzeiro do Sul não é fechamento da EJA, é vontade de, Então, vamos dar voz a essa luta muito meritória, muito meritória. Tu escutasse quando eu falei aqui dos jovens e adultos que não trabalham nem estudam, Ali em São Gabriel, essa medida arbitrária
ampliou o número de jovens e adultos, certamente, nessa condição. Então, aguardamos... Uma medida, não é, deputada Sofia? Uma medida de gabinete, não se refere ao público de educação de jovens e adultos em apenas dados do ISE. Tinha que pegar o carro da coordenadoria e vir conhecer, fazer um mapeamento da geografia, do zoneamento, né? Mas eu tinha absoluta certeza que é impossível apenas uma escola lá em direção à BR-290, na zona sul da cidade, atender a demanda de São Gabriel. Como eu sempre digo, São Gabriel não é uma capital, não é uma metrópole, mas também não é uma vila. Nós temos 65 mil habitantes, não tem como enviar, é uma decisão absurda. 65 mil habitantes, uma única EJA. Marcos, tu e o André conseguem abrir a tela para a gente fazer um print, fazer uma foto da presença de vocês? Sim. Eu desconfio, deputado Radke, que acompanha assessorias, que essa é uma orientação para os municípios menores, porque não é a primeira cidade que fica com uma única EJA centralizada. Então, não deve ser uma maldade só lá da coordenadora. Por isso que nós temos que ir à Secretaria de Educação, a Analice. Eu acho que é uma orientação. E tem coordenadorias que são mais ousadas e que saem cortando. Tem outras que resistem porque sabem o impacto, né, que dá. E assim, a Sofia, só para acrescentar, ontem nós ligamos para a Cláudia, que é a assessora das EJAs na SEDUC, e ela prontamente nos atendeu. E o que ela disse? Ela disse que a reabertura para este semestre ou para julho depende de uma decisão do subdiretor Marcelo Araújo, que estaria em viagem e que hoje teria uma reunião com eles. E que ele que vai decidir isso aí, né? Ele nos deixou até um e-mail para a gente cobrar, é gabi-ted@seduc.rs.gov.br. Assim, nós somos muito bem atendidos lá pela Sharon e pela Cláudia. Ficaram de nos dar uma resposta positiva ou negativa, mas elas ficaram sensibilizadas por toda a explanação que a gente fez. Elas acreditam, assim, que a gente tem razão mesmo, a gente não está inventando coisas para reabrir a escola. Uma escola com tradição de supletivo desde os anos 70, como que fecha, assim, né? Uma decisão arbitrária. Eu fiquei muito triste com isso, é lamentável, sabe? A gente está na luta desde 6 de dezembro, quando isso aconteceu, e a resposta ali que deram para a vereadora Malu Bragança é muito claro, né? E que o DIPLAN, que organiza as turmas nas escolas do Rio Grande do Sul, consultou a 19ª Coordenadoria e elas responderam, né, que apenas uma escola é suficiente dá para atender São Gabriel. Pode fechar uma e deixar apenas a do centro da cidade. Muito obrigada por lutar pela educação, por ter essa consciência. É o presidente do Conselho Escolar, o Conselho Escolar tem muita força, o senhor nos encaminhe para a Comissão de Educação esse documento assinado pelo Conselho Escolar. Tá, Marcos? E nós vamos então, dialogar com esse subdiretor, que agora modificou tudo lá na SEDUC, né? Até vou pedir para a nossa assessoria montar para nós o novo organograma com os contatos telefônicos de cada dos subdiretores. Inclusive ontem a assessora da EJA, bem acessível, tem um tratamento muito bom lá na SEDUC. Ela pediu que a escola também enviasse para o subdiretor Marcelo Araújo, por esse e-mail que eu citei também, essa nossa questão, pedindo a reversão do fechamento. Esse e-mail eu não consegui anotar, mas a gente consegue descobrir aqui pela estrutura da SEDUC, que nós também vamos reforçar. gabi-ted@seduc.rs.gov.br. Gabi-TED, né? DED, arroba. DED, ok. @seduc. Muito obrigada. Vamos lá trabalhar essa luta pela EJA tão importante. Está encerrada a nossa reunião da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Bom dia.